eu tive a ideia de fazer o clipe com a tela e falei, vou já me programar para fazer a tela para esse clipe, porque daí eu vou me obrigar a fazer. Agora é a parte que entra o seu outro talento, que é a pintura, no clipe de Deixa o Sabiá Assobiar, que é a música que você tem trabalhado agora. Você, de cara, já teve a coragem, assim, de explorar esse lado da pintura também em um clipe? Ou foi uma sugestão e você ficou, putz, será que é agora ou não? Como que foi esse processo? Eu gosto dessa pergunta porque o processo foi tão caótico. Eu desenho desde sempre, assim. Eu começava, desde criança, sempre desenhei em papel. E aí, quando eu comprei meu primeiro tabletzinho, assim, que eu lembro que a primeira capa da minha música Muda Tudo, foi a primeira música que eu fiz, foi um desenho digital que foi um dos meus primeiros desenhos digitais, assim, que é o meu rosto, eu desenhei meu rosto. E aí, desde então, eu dei uma abandonada no papel. E uma coisa curiosa do desenho em papel, desenho em telas e coisas que não são digitais, é que eles precisam de muito mais coragem para você fazer. Porque você não tem como dar um Ctrl+V ali, tipo, tá tudo Ctrl+Z. E voltar um passo anterior. Você tem que corrigir através da merda que você fez, ou da cor que não combinou. E quando eu decidi pintar uma tela, não era excepcionalmente para esse clipe. Eu comecei porque eu já estava há muito tempo falando, eu preciso pintar uma tela. Aí eu comprei a tela, aí ficava olhando a tela, e aí não falava, mas daí eu vou ficar gastando meu tempo, tem um monte de coisa para fazer, a tela vai demorar um tempão. Aí eu tive a ideia de fazer o clipe com a tela e falei, vou já me programar para fazer a tela para esse clipe, porque daí eu vou me obrigar a fazer. Porque eu já estava tipo, há mais de ano, assim, deixando a tela num canto. E era para ser uma tela maior, a tela é gigante do clipe, mas sim, a ideia era o primeiro quadro que eu ia pintar. Então eu peguei e falei, não, eu tinha na minha casa, tipo, uns painéis que eu ia usar para pintar de tela, e aí eu pedi para cortar em 3, para que eu pudesse fazer o processo no vídeo, que era tipo uma tela em branco, uma tela pintada pela metade e a tela finalizada, e aí eu ia fazer lá no lugar, para parecer que eu tava fazendo lá no lugar mesmo, e ia gravar tudo em time-lapse para depois eu postar e a galera ver que fui eu que fiz. E aí, como eu falei, puta, isso daqui tá muito grande. Era um painel menor do que a tela que eu realmente pintei no vídeo. E aí eu falei, não, vou sentar e vou fazer. Comprei umas tintas acrílicas meio zoadas, assim, comecei a fazer, aí não tava funcionando. Aí fiz, acho que umas 30 camadas, o negócio ficou grosso. Eu levei uns 20 dias pra fazer. Mas saiu a primeira tela e eu falei, gostei muito. Até postei no Instagram, a galera achou lindo também. Era uma imagem de uma mulher com vários sabiás, assim, voando. Esse foi o primeiro quadro, não é o quadro do vídeo. Ele era um quadrinho assim, eu não sei qual exatamente, mas deve ser tipo 80 por... Nem se compara a dimensão do clipe, do quadro do clipe. Aí, peguei e fui fechar com a diretora criativa, e aí mostrei o quadro, e aí ela falou, nossa, quadro lindo e tal, mas talvez fique pequeno pro vídeo, né? Aí eu falei, é porque a ideia inicial era ser numa casinha. E aí depois que veio a ideia de ser feito num galpão. E aí um quadro desse tamanho num galpão ia ficar meio sem graça. E eu falei, pô, a ideia inicial já era fazer um quadro grande. Só que faltava 5 dias pra gente gravar o clipe. Aí eu falei, cara, quem vai quer pintar saber? O quadro grande? Mano, eu demorei 20 dias pra fazer aquele meu primeiro. E aí eu falei, não, isso é um desafio pessoal. Eu acho que tudo tem um porquê, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E é um processo que eu não imaginava que era tão vulnerável, assim, você se sente atacado, aí você se defende, aí você... Parece até doideira quando eu tô falando, mas quando você tá pintando faz sentido. E no meu primeiro quadro foi assim, eu me descobri, foi um processo terapêutico bizarro ali, enquanto você tá ali, porque é só você e a tela, às vezes você pode até colocar uma música, colocar um podcast, colocar alguma coisa, mas você tá concentrado numa parada que é a sua mente vendo algo que não existe ainda, você tá tentando materializar um negócio, aí parece que tá tudo uma merda, você não sabe pra onde vai, aí chega uma hora que você entendeu tudo, entendeu o quê? Porque aquilo nem existe. E aí eu falei, vou fazer uma tela gigante. E aí peguei e vi alguns vídeos de referência de tela e eu gostei do tamanho que uma menina fazia em pé, assim. Aí eu fui ver na legenda, ela tinha postado que era 180 por 160 centímetros. Só aumentou 100 centímetros da primeira. Puta que pariu! Aí eu peguei e falei, mano, eu não... Assim, eu já sei que eu vou demorar pra fazer. Então eu vou falar pra galera, gente, vou sumir por 4 dias pra eu conseguir finalizar essa tela, porque se ficar feia, o que a gente vai fazer com o clipe? Sumi, fiz o quadro. E assim, foi um processo que foi me apaixonando eu por mim mesma ali. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Nada eu consegui testar porque não deu tempo. Então, tipo, eu não fiz uma pré, assim, de entender, eu ia fazer uma mulher desse formato e nananá. Eu gosto de fazer busto feminino. E aí, foi saindo, assim. Tipo, eu fui fazendo, acho que cabe um passarinho aqui, acho que eu vou fazer o passarinho assim. Aí eu fazia uma foto minha assim, pra eu entender como é que era o ângulo e não sei o que. E foi saindo, e 4 dias fui blocando as cores e... Saiu. Quando eu vi, saiu.